Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Dr. Chain, um espaço para a gente discutir sobre carreira médica, empreendedorismo, finanças, marketing digital, vida médica em geral. Hoje nós estamos com um pessoal muito bacana que eu admiro demais, que é o pessoal de uma empresa que se chama No Azul Educação Financeira, e os meninos estão aqui comigo, o Dudu e o Vitor Hugo. Tudo bem com vocês? Raquel? Tudo certo, um prazer para a gente estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço vocês por terem aceitado o convite, viu, gente? Valeu demais. É um prazer para a gente. E hoje, pessoal, a gente ia estar gravando isso aqui ao vivo, lá de Brasília, só o Dudu que ia estar à distância de Salvador, né, Dudu? E acabou que com essa saga do coronavírus, eu não pude viajar, então estamos começando com essa versão online, porque se a gente não começa, não começa nunca. E aí eu vou pedir para vocês, então, meninos, se apresentarem aí para o pessoal conhecer vocês mais um pouco. Conta um pouquinho para a gente da No Azul e sobre vocês também. Eu sou Vitor Hugo, né? Eu sou engenheiro florestal de formação, um cara que a princípio não tinha nada a ver com finanças, né? Meu perfil era mais, eu sempre gostei de biologia na escola, matemática era ok, mas nunca pensei no mundo das finanças. Mas desde 2013 eu passei no processo de trainee, comecei a trabalhar num grande banco no Brasil, né? E fui tomando gosto por esse negócio de dinheiro, de conhecer a fundo as formas de investir, de lidar com o dinheiro. E ali eu me descobri que eu era melhor como profissional de finanças, de educação financeira, do que como engenheiro florestal. E aí em 2016, montei a No Azul e comecei, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas a gente começou a atender pessoas, ajudando pessoas a lidar com o dinheiro, os mais diversos perfis, né? Dudu é um grande amigo meu, a gente é amigo da igreja há muito tempo, né, velho? Agora... Sério, cuidado, vocês não falarem a idade aí, a idade, né? Não tá tem perigoso. Mas nós somos amigos há muito tempo. E aí a No Azul já estava 2 anos funcionando e chamei meu amigo, meu irmão Dudu, para ajudar a minha Marina, minha esposa, né, que também está na No Azul na parte administrativa, a gente trabalhar junto. Aí foi quando ele entrou. E aí nesse meio tempo o Dudu mudou um monte de coisa, a gente foi melhorando, né? A gente estudou junto, né, para o CFP, a última certificação que a gente tirou, né? CFP é uma certificação que é de planejador financeiro, uma certificação internacional. A gente estudou junto, comprou a apostila junto, estudou. E aí depois do estudo que a gente começou a atender, né? E essa prova vocês fizeram aqui no Brasil, online, como que é? É aqui no Brasil, são 6 áreas de conhecimento, né? Investimento, economia e finanças, tributário, sucessão patrimonial, seguros. Caraca, tem que ser muito expert. E a última eu não me lembro. Mas assim, foi muito legal a gente dar para essa prova, uma prova bem puxada. Mas aí, nesse estudo também, a gente foi se aproximando profissionalmente também, né? Ao longo desse estudo, foi muito legal. Que legal. E aí, basicamente isso, uma apresentação rápida. Dudu, meu amigo. Então, gente, eu sou Eduardo Nogueira, né? Todo mundo chama de Dudu, então fiquem à vontade. Eu sou de Brasília, formado em economia, então já estava um pouco mais na área aí financeira. E no meio do meu curso, né, enquanto eu estava ainda na universidade, eu comecei a estagiar num fundo de pensão. E aí foi lá onde eu comecei a ter o contato com o mercado financeiro, né, ainda muito novo, com 18, 19 anos. E posteriormente fui contratado, fiquei lá dentro 5 anos e trabalhava com crédito corporativo, né, dívidas de empresa, etc. E me aprofundei nesse mercado de investimentos, de finanças, e saí de lá e algum tempo depois, eu e o Vitor, a gente conversando, né, teve essa sintonia aí. Ele veio falar comigo quando eu já estava pensando em falar com ele a respeito da No Azul. Então foi algo muito diferente, assim, porque já estava com esse desejo de trabalhar com educação financeira, porque eu trabalhava com finanças, investimentos no âmbito corporativo. Então, assim, tá falando de milhões de reais de um fundo de pensão para empresas. Mas isso é muito fora da realidade da pessoa física, do cidadão comum, de qualquer um de nós. Gente como a gente, né? Exatamente. Então, foi um desafio, a gente entrou, o CFP ajudou muito, porque não é só uma prova de certificação, ela ensina muito também, o estudo ele é muito
provei todo, né? Porque tem várias certificações que é só para você ter o título, né? Só para ganhar a estrelinha. Sim. E essa não, essa agregou muito e, enfim, estou aí há 2 anos, né? Está fazendo 2 anos. Semana que vem é aniversário da No Azul, né? Faz 4 anos. Coisa boa. Um marco, podcast para comemorar já. Muito bom. Faz 4 anos da No Azul. Então, Coisa estamos boa. aí há mais de 2 anos. Parece que é mais ainda. Passa rápido, né? Exato. Eu mudei de Brasília, estou em Salvador, casei, estou com minha esposa em Salvador. Temporariamente voltaremos para Brasília, se Deus quiser, em breve. Mas graças à tecnologia, né, gente, permite até fazer um podcast online hoje em dia, então tá tudo certo. Antes da gente continuar sabendo um pouquinho mais da No Azul e de vocês, para saber mais de vocês como pessoa, vamos fazer um bate-bola, jogo rápido aqui. Vou dar 2 opções e aí vocês podem escolher qual a melhor delas, tá bom? Então Beleza. Vamos lá. Homem de Ferro ou Demolidor? Homem de Ferro. Demolidor. De cada um desses. Versus Batman. Batman. Eu acho que o Batman também. Batman versus Exterminador do Futuro. Eu acho que dá Batman. Batman versus Rambo. Batman. Vai Batman. Eu também sou o time Batman. Agora, essa aqui é para as antigas. Simba ou Rafiki? Olha só! Simba. Simba é mais carismático, eu acho. Timão ou Pumba? Pumba. Timão. Não é possível, Timão. Tudo bem, desculpa, gente. Isso aqui é sobre vocês, perdão. Agora, nos seriados, vamos lá. Friends ou How I Met Your Mother? How I Met Your Mother. Eu não gosto de nenhum dos dois, eu sou time Chaves, mas acho que... Ele se antecipou. Pelo bem do meu casamento, Friends. Friends, tá bom. Entre esses versus Lost. Friends. Friends, How I Met Your Mother. Qualquer um. E versus Stranger Things? Não, fico ainda com Friends. Eu também, com os de humor. Também. Agora contra Chaves. Chaves. Boa! Agora, para finalizar, Palmeiras ou Botafogo? Botafogo, pô. Que é isso? Era só para poder dar uma introduzida aqui, pessoal. Então, vamos lá. Hoje, nesse podcast, a gente quer conversar sobre as finanças dos médicos, né? E só para a gente contextualizar um pouquinho sobre esse assunto, não existem muitos dados em literatura, artigos, com pesquisas mesmo, na realidade, sobre a vida financeira dos médicos. E eu encontrei alguns dados mais dos Estados Unidos, sempre a gente encontra mais dados de lá. Sim. Tem um grupo que se chama Medscape, que produz muito conteúdo para médicos, tanto da parte científica, mas também dessa parte de carreira. E eles fizeram um relatório da vida financeira dos médicos, de remuneração dos médicos, na verdade, de 2019, todos os anos eles fazem, e eles conseguem ver o salário anual e tudo isso, ver quais as especialidades ganham mais, e também o grau de satisfação dos médicos em relação a esses salários. Lá é muito curioso que as especialidades que mais ganham nem sempre são aquelas que na pesquisa deles se sentem justamente compensados por aquele dinheiro que eles ganham. Por exemplo, ortopedia é o que mais ganha, em torno de $482 mil por ano, e só 52% se sente justamente recompensado pelo trabalho. Já o que menos ganha, que ganha em torno de $209 mil por ano, 73% se sentem compensados. Então, nessa pesquisa, pelo menos, a gente consegue ver que salário não é o único fator para poder a pessoa se sentir satisfeita em relação ao trabalho e se sentir recompensado justamente. Mas outros dados que chamam a atenção na vida do médico, que eu acho que é legal a gente discutir, é em relação também à carga de burnout, depressão, ansiedade, vários transtornos, né, psiquiátricos,
E isso pode ter a ver tanto com a rotina do médico em si, mas de tudo que engloba a nossa vida, e a vida financeira também faz parte disso. Então, eu trouxe alguns dados aqui também desses relatórios do Medscape, que eles fizeram uma pesquisa com mais de 15 mil especialistas nos Estados Unidos, e 44% se diziam estar em burnout, que é aquela situação de exaustão, sensação de perda de propósito no que trabalha. 11% tinha depressão referida, que é, eu acho que eu tenho, e 4% tinha ela definida por médicos, acometendo mais mulheres do que homens. Só que 64% não queriam procurar ajuda, acham que cuidam de si mesmos. Verdade, e um dos maiores fatores que eles tinham para poder se sentir exauridos era uma longa jornada de trabalho e também o aumento de processo burocrático no trabalho, e o outro fator, a questão de se sentir não valorizados. Então, acho que com todo esse contexto que a gente começa a nossa conversa de vida financeira do médico, porque o que eu quero saber de vocês é se vocês têm clientes médicos, muitos médicos já fizeram consultoria, quando eles procuram atendimento, vocês conseguem sentir esse contexto também que eu comentei com vocês? Qual que é a percepção de vocês? Das carreiras, Raquel, acho que mais procuram a gente, eu acho que médico está no top 3 aí, né, Dudu? Acho. Médicos, servidor público aqui em Brasília tem muito também, né? Sim. Então, alguns médicos são servidores públicos aqui também. Então, mas realmente Sim. procuram muito a gente, médicos. Nessa a questão da hora que nos procuram, aí os momentos são mais variados, né? Geralmente, a gente já chegou a atender um estudante de medicina, uma vez, eu acho. Eu atendi, a gente está começando a estudar medicina, e essa questão dos investimentos, do mundo financeiro, foi ficando muito comum, né? Em 2019, 2018, vários foi pipocando perfil de finanças, e aí esse jovem chegou até a gente. Mas, geralmente, a maior parte do nosso público são médicos que terminaram já a residência, né? Está atuando como especialista, mas ainda no início dessa carreira. Então, a gente pensa aí entre 28, 29, 35, 36 anos, mais ou menos, essa faixa que a gente já tem. É mais comum a gente atender. O que é muito legal, né? Que é uma fase muito boa de conversar com a gente, porque acontece de você já ter estudado, se preparado para sua carreira ao longo de muito tempo, tem um incremento da renda, e aí começa a construir um patrimônio, e aí surge, às vezes, tem uma questão de solução de dívida lá antiga. Então tem um monte de história legal nessa fase que é mais ou menos a nossa faixa etária também, né, Dudu? Eu tô mais lá para os 33, 35, 36, Dudu lá mais para 28, 26, então acaba que é mais ou menos nossa faixa etária, que os médicos acabam conversando com a gente, né? Que provavelmente também tem a ver com a gente terminar a especialidade, enquanto está na residência, realmente você está muito enclausurado ali, muito focado na medicina, e quando sai, cai no mercado de trabalho de verdade, aí começa a sentir a fivela apertar, assim, real, oficial. Que inclusive foi quando eu procurei vocês, né, meninos? Inclusive, gente, é verdade. Só para atualizar, para contextualizar o pessoal também, eu conheci a No Azul, já conhecia a Marina, minha amiga, assim, da época de infância, né? Agora me sinto velha de falar isso. Tenho uma amiga de infância, assim, de lá da quinta série. E depois o Dudu começou, o VH começou a empresa, depois com o Dudu, e foi nessa época aí que eu precisei também, e aí também fiz a consultoria. E aí, como eu gosto bastante, é por isso eu trouxe para vocês aqui hoje, inclusive. Indicou vários amigos pra gente, né, Dudu? Temos vários amigos da Raquel ao redor do país. E todo mundo adora, coisa boa. Isso é muito... Esse momento que o médico procura a gente é uma coisa muito particular da natureza da profissão, muitas vezes, porque as pessoas que estudam medicina, né, elas ficam... A minha esposa está terminando o curso de medicina agora também, então, conhecimento de causa aí. São pessoas que estudam muito, né, que tem que se doar, se dedicar bastante, e, de fato, enquanto você está na faculdade, o médico, né, o estudante de medicina é diferente. Por exemplo, do meu caso, onde eu fiz um estágio, fui contratado, trabalhei 3 anos enquanto eu fazia o curso. Sim. O médico não tem isso, então, até o tempo, lhe falta o tempo para a própria educação financeira, aqueles que ainda não tiveram de berço, né, na adolescência, enfim. Então, sim, o médico, e ele ocorre uma ascensão muito rápida, porque
quando se forma e eu começo a dar plantão ou começo a atuar de fato, né, como um médico especialista, principalmente após a residência, ele se vê com uma renda elevada comparada ao que ele tinha antes, né? Que era então, nada, exatamente. Exatamente. É um boom, né? Uma ascensão muito rápida que exige também um cuidado muito maior. Eu acho que talvez por isso muitos médicos, né? E também pelo fato de serem pessoas, enfim, esclarecidas, que querem ter o melhor em todas as áreas, sobretudo, inclusive a financeira. Acho que essa aqui passa muito por isso, porque quando uma pessoa começa a trabalhar, estagiar, ganhar pouco, às vezes ela vai subindo aos poucos e ela não se atenta tanto para essa realidade financeira. E o médico tem uma bomba jogada ali, uma bomba boa, né? De dinheiro. Ótima bomba. Boa até virar algo ruim, né? Até você enfiar os pés pelas mãos, é assim a expressão? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Exatamente. Aí, tá vendo? E eu não coloquei Homem-Aranha na discussão, uma pena. Eu votaria nele. Tá certo. E aí, uma coisa que o Dudu comentou até, eu acho que é uma objeção muito comum, inclusive, para poder se dedicar para a educação financeira. Então, realmente, aquelas pessoas que sentem aquela dificuldade, igual foi o meu caso, putz, me endividei, quero sair dessa, por onde eu começo? Aquela pessoa que não passou por isso, às vezes tão cedo, talvez ela não procure, porque existem essas objeções, uma delas sendo o tempo, que é essa que o Dudu comentou, que o estudante de medicina, às vezes, ele se afasta mais das outras temáticas, e o médico depois continua também por isso, sempre por isso, não tenho tempo, não é para mim. Vocês percebem essas objeções também, assim? Apesar de que vocês têm um viés de que quem procura está querendo aprender, né? Já venceu essa grande barreira, né? Eu acho que até... Você é um exemplo muito bom disso, mas acho que todos os médicos, todos mesmo assim, acho sem exceção, os que a gente atendeu, o médico ele é muito disciplinado, né? Ele, além de... O estudo não é um problema para o médico, isso eu acho que é legal. Então, estudar finanças é muito mais fácil do que estudar tudo que vocês estudaram ao longo da vida profissional de vocês. Sei não, hein, gente? Não é não, Dudu? Com certeza. Então, assim, quando chega até a gente não tem essa resistência. Então, você aprende muito sozinho, é disciplinado de estudar, tal, de a gente sempre, quando a gente atende, a gente manda o dever de casa, né? Sempre tem o que o nosso cliente tem que fazer. Então, sempre fazem, tem essa disciplina, essa organização que ajuda muito, né? E o negócio das finanças é igual matemática mesmo, assim. Pô, uma vez que você aprendeu a multiplicar, a somar, você não esquece isso nunca mais na sua vida. Então, às vezes, a gente tem essa resistência, eu não tenho tempo para me dedicar a isso. Você dedica um pouco de tempo, você aprende uma vez na sua vida e pronto, ficou. Depois você vai só incrementando, né, e melhorando a sua forma de lidar com o dinheiro, né? Basicamente isso. E tem um ponto bacana nisso, né? Acho que o Vitor pode corroborar aí também essa questão. Nós já atendemos muitos médicos, né? A gente atende pessoas das mais variadas profissões, desde estudantes, servidores públicos, médicos, enfim, arquitetos, autônomos, enfim. E é muito comum, em alguns momentos, né? Não é muito comum, mas acontece às vezes, de a gente fazer um ciclo de atendimentos e que exige da pessoa, né? Toda transformação na vida financeira de quem quer que seja, ela vai ter que partir de dentro. Por mais que a gente possa ajudar, possa trazer questionamentos e ferramentas para que a pessoa mude a sua situação, ela só vai conseguir sair se ela, de fato, tomar as providências necessárias. Não tem uma fórmula mágica exógena, né, vindo de fora. Então, às vezes acontece de, durante esse processo, pessoas virem a desistir ou a se distanciarem da gente, a não fazer os deveres de casa. E, enfim, depois de um tempo a pessoa não nos procura mais, ela desiste, de certa forma. Seria um índice de desistência aí, né? Evasão escolar. que é normal, acontece. É um número baixo, né? Diria eu, bem baixo, na verdade. Mas acontece. E com o médico eu não me lembro de ter alguma situação dessa, porque, em geral, ele já vem mais... de forma mais comprometida, realmente querendo aquilo e dispostos a pagarem o preço que foi. Eles não vêm com ilusões. O médico ele não vai chegar para a gente, pelo menos não é comum chegar e dizer, eu quero um investimento que me dê 5% ao mês. Geralmente, o médico não faz essa ilusão. Ele busca
Quer trabalhar com o que tem, né? Exatamente. Isso é um lado muito bom. A gente realmente, é o que o Vitor falou, das carreiras que a gente atende, o médico está no top 3, talvez até mais em cima, no sentido de quantidade de pessoas, né? E é um perfil muito bom. A gente gosta muito de trabalhar com esse público, porque é um público que tem muito potencial. Então, trabalhar da maneira correta a educação financeira é um público que tem um potencial gigantesco de cuidar bem da sua vida financeira e de ter muito sucesso, né? Certo. Isso eu me lembro muito na consultoria de falar isso, quando vocês me falavam sobre a paciência e não ter ansiedade de realizar os sonhos antes da hora e tudo, de cuidar disso. E me lembro muito bem dos dois falando exatamente isso, que olha, o potencial é muito bom, faça com consistência que a tendência é que dê tudo certo. E isso é engraçado, porque eu daqui estou escutando isso de vocês, do perfil dos médicos que vocês atendem, né? E isso é muito interessante porque são coisas muito positivas, né? E o que a gente escuta dos pares, eu daqui do lado dos médicos, quando eu escuto dos colegas, eu escuto as dores, entendeu? Os sofrimentos e tudo isso. E é o que eu levei para vocês também, quando eu comecei, mas a gente escuta muito isso que eu comentei no início, é uma carga horária excessiva, que as pessoas estão atoladas, é aquela corrida dos ratos, né? Trabalha muito, gasta muito e está perdido nas finanças totalmente, não está acumulando patrimônio e com bastante dívida, porque está querendo viver todo aquele status que eu não vou nem falar que a profissão exige, mas talvez que culturalmente tenha herdado, né? E isso eu também queria saber de vocês, se isso que eu percebo de cá, os clientes, os médicos, quando vão atrás de vocês, quais são essas principais dores, assim? Existe uma história de vida mais comum, de vida, assim, vida financeira, da parte pessoal, da parte profissional? Quais as queixas que eles levam mais para vocês nos atendimentos? Eu não sei que a gente não fez, a gente gosta muito de planilha, não botou esse número na planilha antes de conversar, né? Mas não fez a estatística. Mas uma história de vida que eu acho muito legal, que é muito comum, é que assim, das pessoas que chegam até nós, né, dos médicos, né, que chegam até nós, não são de família rica, não tem um histórico, às vezes um pai médico, ou já tem uma clínica, ele já é dono de uma clínica, não. Ele está nessa fase que a maioria dos nossos atendimentos se dá, né, está construindo a carreira. Então, geralmente, o médico, nesse caso, tem uma coisa muito... eu vou dar um exemplo mais simples e um mais complexo das queixas. Assim. Um exemplo simples. O médico faz residência fora do estado onde ele se formou, muitas vezes. Então, não é muito comum o médico ter um gasto muito acima da média com passagem de avião para ir em casamento de colega, para ir em batizado de alguém, né? Sim, ou de foi minha vida. Sua vida, né? Você estuda num lugar, você cresceu num lugar, estuda em outro, fez residência em outro. De repente atua até em, sei lá. Então, os médicos, um exemplo muito simples, uma queixa bem... Não é nem uma queixa, é algo que a gente sempre trata, né? Essa questão dos gastos com viagens, que é um gasto extraordinário, entre aspas, né? E, às vezes, o médico não considera isso extraordinário. Então, ele acha, pela questão da renda ser alta, né? Vai colocando aquilo e não está enxergando os gastos com passagem, hospedagem, por aí vai, presentes, né? E é bem nessa fase, né? Que depois os eventos sociais, né? Sei lá, casamento. Então, é muito comum isso. É muito legal que a gente entra... Na nossa forma de atuar, a gente entra lá no sigilo bancário, o cliente passa para a gente os demonstrativos, a gente trata com todo sigilo, mas assim, a gente vê lá, você gasta tanto com passagem aérea, tá? É muito comum isso. Então, essa queixa é muito comum, essa organização específica. E outra, essa é mais complexa, por ter esse background de não serem de famílias ricas, muitos médicos ajudam familiares. E assim, tem... parte da minha renda vai para o meu pai, vai para o meu irmão, eu ajudo com isso. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Numa fase da vida que você é jovem, que você trabalha pra caramba, né? Você tem pouco tempo, né? Eu lembro que a gente sempre fala que o ciclo da vida financeira, que tem uma época da vida que a gente tem, se tudo estiver dando certo, né? A gente tem bastante dinheiro, a gente tem saúde, mas a gente tem pouco tempo, né? Então, muitos desses atendimentos eles estão com um recurso legal, só que tem essa responsabilidade, às vezes não tem tempo de visitar a família. Então, essa organização, nesse segundo exemplo que eu dei, né, de ser responsável por outras pessoas, outras famílias, é algo que é bastante
assim, que os médicos que a gente entendeu, a gente trata muito desse assunto. Não é um problema, né? É um tema que a gente conversa nos nossos atendimentos e a gente busca ajudá-los, né? Que é muito importante. A lidar com isso, né? Tá certo. E eu acho que tem muito a ver com essa expectativa que o Dudu comentou no início, da pessoa que sai de ganhar nada e passa a ganhar muito. Então, não só a gente se deslumbra, mas os familiares e as pessoas próximas, é meio que automático eles esperarem um certo retorno disso também. Porque, querendo ou não, sabe que você, de repente, tem a possibilidade de fazer mais, vender mais sua hora de trabalho. Então, muitas famílias, isso gera uma expectativa muito grande ali já no fim da formatura, de que no final da faculdade, perto de formar, de que, nossa, finalmente as coisas vão melhorar, vai dar uma aliviada boa para todo mundo. Então, tem essa expectativa mesmo. E uma outra coisa que eu queria perguntar é assim, vocês então atendem as pessoas mais jovens, essas que estão tendo essa consciência mais cedo, mas qual a hipótese de vocês para que pessoas mais velhas, que já estão há mais tempo na carreira e que, sem dúvidas, têm problemas financeiros, porque a gente sabe de ouvir falar, muita gente tem, não está organizado em consultório, está levando uma vida, às vezes, acima da média, que poderia, trabalhando muito, a gente vê até hoje muitos médicos mais de 60, 65 anos, às vezes, dando plantão ainda de porta, de pronto-socorro. E isso eu acho que é uma resposta que vocês têm de atender as outras profissões também. Quais seriam as objeções, né, das pessoas para poder não se organizarem assim, mesmo que mais velhas? Essa questão, o nosso público, em geral, a maior parte dele é um pouco mais jovem, é um perfil mais jovem, né? Abaixo de 40 anos, digamos assim. Mas é comum também a gente ter pessoas acima dessa idade, entre 40 e 60 anos, por exemplo, já numa fase mais madura da carreira, já numa fase pré-aposentadoria, ou já no início, né, de uma aposentadoria, de repente. E quanto menor o prazo, o horizonte da pessoa, né, ou seja, quanto mais velho, menos tempo tem pela frente, né, a princípio, claro, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas olhando de maneira ampla, né, quanto menor esse horizonte, mais cuidado a gente tem que ter no sentido de se preocupar com as fragilidades das pessoas, com o fato de que é totalmente diferente atender, por exemplo, um médico solteiro que mora sozinho, enfim, ou recém-casado, do que um médico que tem esposa, filhos, netos, enfim, uma pessoa que já tem uma responsabilidade, ele já é um esteio na família ali muito maior. Mas, de toda forma, é comum ainda, mesmo em pessoas mais velhas, a gente encontrar essas dificuldades. E aí eu aproveito para explicar um pouco, né, os casos que a gente já vê também na No Azul. A gente trabalha com planejamento financeiro, ou seja, toda a parte de organização financeira, de otimização dos seus gastos, do seu orçamento doméstico, de você consumir com mais racionalidade, de você se planejar melhor, de você gastar menos do que ganha, de você planejar um futuro, ou seja, já parte para a parte de investimentos também, de planejar a aposentadoria, construir um patrimônio. Mas também acontece da gente ter alguns casos envolvendo dívidas, pessoas endividadas, pessoas que estão numa situação ruim, em alguns casos pessoas que estão em situação muito ruim, muito delicada mesmo, e é sempre mais difícil, porque a dívida ela tem que a gente chama de um caráter fragilizador, né? Ela fragiliza não só as finanças da pessoa, mas emocionalmente, mentalmente, é uma muito mais complicada, que a gente toma muito cuidado ao lidar, mas que a gente sempre tenta mostrar o caminho às pessoas. Já temos várias histórias de sucesso nesse caso também. A gente fica muito feliz quando a pessoa consegue sair, né, dessa espiral da dívida, né, que aprisiona muitas vezes. Mas de maneira geral, as pessoas, respondendo mais diretamente à sua pergunta, né, as pessoas elas falham muito. Elas tendem a pensar que elas não descobriram quais são os investimentos que vão multiplicar o dinheiro dela. E o problema não é esse. Geralmente o problema está um passo atrás, que é a organização financeira. As pessoas gastam mais do que ganham, ou gastam tanto quanto ganham, né? Ficam no 0 a 0 por anos, décadas. E aí quando chega num momento mais avançado da vida, aquela pessoa não construiu um patrimônio tão relevante que dê a ela tranquilidade, que dê a ela liberdade, que dê a ela segurança.
é o que todo mundo deseja com o seu dinheiro, com seus investimentos. Então, esse é o grande erro. Assim, então, antes de pensar em investimentos, a gente precisa pensar na nossa relação com o nosso dinheiro, com o dinheiro que a gente recebe e o nosso padrão de vida. Acho que essa é a grande palavra-chave, porque tem uma pesquisa que saiu um tempo atrás, né? Eu não estou com ela aqui agora, mas ela falava basicamente que a satisfação do brasileiro com uma promoção no trabalho, com uma renda adicional, ela dura 3 meses. Depois, passados 3 meses, a pessoa já quer uma nova promoção, ela já comprometeu todo aquele dinheiro adicional. Ou seja, a gente trabalha, as pessoas de maneira geral tendem a viver com o padrão de vida que a renda dela permite, no limite. Só que as pessoas não pensam no futuro. Então, esse é o grande ponto-chave, assim, ponto de virada da vida financeira de qualquer um é esse. É entender que você tem que viver um padrão um pouco abaixo da renda que você ganha, que aquela renda, ela não é só para você hoje, você também tem que pensar, né, na Raquel do futuro, e essa renda, ela também é para isso. Então, você precisa ter essa consciência de viver um padrão abaixo para que você possa, no futuro, ter segurança e liberdade. Isso não quer dizer que você não vai aproveitar hoje, mas que você vai fazer as coisas com mais discernimento e tendo seus objetivos futuros em vista, né? Então, essa para mim é a grande chave que a gente vê pessoas sofrendo muito, principalmente as mais velhas, que não conseguiram construir algo relevante. A questão geralmente é nessa questão do padrão de vida e da organização financeira. Certo. E algo interessante, Raquel, que eu acho assim, por que as pessoas vivem, um exemplo que você deu, 60 anos trabalhando 12 horas por dia e tal, por que isso? A gente tem, até isso que o Dudu falou, nunca parou para analisar a vida financeira dela seriamente, né? Assim, vou dar um exemplo bobo aqui, que em casa a pia da cozinha estava entupida. Eu sabia disso já tinha uns 3 dias. Aí eu falei, vou ter que tirar o sifão, vou ter que ver, tá? Tava na minha cabeça, mas enquanto eu não parei, tirei o sifão, continuou entupida. Sim. Então, às vezes a pessoa, ela pensa, pô, o cara não trabalha demais, eu não junto dinheiro. Eu sou um endividado. Tá, mas ele não sabe qual é a dívida dele. Ele não sabe quanto que ele vai ter que trabalhar para pagar essa dívida. E pasme, isso, né, Dudu, é até um caso... Não é raro quando a pessoa tem uma renda muito grande, então se aplica muito ao médico. Geralmente, nosso primeiro e segundo atendimento, a gente pergunta qual é a sua renda? A gente manda uma planilha, né? Mas antes da planilha, eu sempre pergunto, qual é a sua renda? Já teve caso a pessoa não sabe qual era a renda mensal dela. Tá, e qual é a sua maior despesa do mês? Ah, não sei. Eu acho que é com aluguel. Aí você chega, quando vai ver, o cartão de crédito, que é um gasto aleatório. Então, assim... são coisas simples, que não é maldade, não é nada, a gente vai vivendo. A vida não é... Sim. Ela não é assim... Se a gente não parar para colocar uma lupa, a gente vai passando e vai deixando a vida levar. E aí acaba, às vezes a pessoa está com 60 anos, trabalhando 12 horas por dia, mas ela tem um carro legal, ela mora num lugar legal, ela tem roupas legais, mas talvez ela vai precisar trabalhar até o último dia de vida dela para manter esse padrão. Sim. E porque não faz essa reflexão. E o nosso papel... é muito de fazer essa reflexão, né? De fazer a pergunta que faz instalar para a pessoa, caramba, agora que você falou isso, eu tenho que mudar. Então, que para pra pensar. É verdade, a gente entra num looping, né, gente, de trabalha e pensa no agora, não para pensar lá na frente. Não é sempre que tem uma quarentena para todo mundo parar as atividades e refletir. Desculpa o humor aí no meio da demonstração, mas ao é menos verdade. Bom a gente tem que ter, né? Tem que ter. Mas é verdade. E engraçado isso do padrão de vida, que realmente a gente vê que é um comportamento, muitas pessoas têm isso, não só o médico. Mas a gente, dentro dessa classe, a gente percebe que parece que é uma coisa bem acima, assim. Porque eu sempre comparei, assim, meus colegas que não são médicos e tudo, tá todo mundo tranquilo em esperar um tempo para fazer uma viagem internacional, em esperar para comprar um carro melhor. E assim, o meu exemplo de vida mesmo, eu e minha irmã, eu tinha um Celtinha, nunca vou esquecer, Celta Life Prata, e aí era esse que eu ganhei no fim da faculdade, andava de ônibus, meu pai não podia comprar, lá no fim da faculdade eu ganhei, e aí quando eu me formei, estava bem o Celta e tal, ele não tinha ar-condicionado, isso me incomodava muito para ir para os plantões, mas
podia ter esperado um pouco mais, mas foi exatamente esse looping, eu e minha irmã, essa escada, né? Eu e minha irmã saímos do nada, opa, começamos a ganhar, se você ganhou 10 mil ali no mês, tô rica. Sabe, aquele Carolina Ferraz no meme, eu sou rica e vou trocar. E aí, tipo isso. E aí a gente trocou, entrou num financiamento que deu dor de cabeça e podia ter esperado um pouco mais. Então, assim, talvez a gente tenha essa tendência de assumir mais esses compromissos, porque vive tudo bem, nessa ilusão de quando se forma, mas mesmo depois, eu acho que a gente sofre muito com essa questão de querer compensar muito tempo de estudo, muito tempo no hospital, muito sacrifício, não estou vendo minha família, não estou participando da festinha que eu queria ir, perdi o evento tal. E aí você fica achando que tudo você merece. Hoje eu vou comer isso porque eu mereço, tal coisa eu mereço. Então isso realmente é uma coisa muito complicada no nosso comportamento que eu sinceramente não sei. Acho que é um momento para cada um para poder acordar, mas o quanto antes a gente deveria acordar, né? E isso entra a minha outra pergunta, que é, na opinião de vocês, quando deveria, então, começar a educação financeira? Pode ser na vida de todas as pessoas, mas, assim, e no nosso nicho de médicos? Qual seria esse melhor momento e como? Quanto antes, melhor, né, Raquel? Assim, mas, assim, eu acho que não tem esse... Pronto, vou dar uma resposta aqui. Quando você recebeu o primeiro dinheiro, resultado do seu trabalho, ou não, se você recebeu uma herança, se você recebeu... Na verdade, seria antes disso, é até melhor, né? Mas assim, quando você... Na verdade, a educação financeira é você fazer uma reflexão sobre o seu dinheiro, sobre o seu padrão de vida. No caso do médico, assim, essa parte que a gente atende, né, depois da residência, é um momento muito bom. Ou até depois da formatura também, antes, acho que tem algumas pessoas, né, que dão uma pausa na carreira antes de fazer a residência, tudo. Sim. Nesse momento é muito legal. E como a gente falou, você aprende uma vez na vida. Se aprendeu uma vez na vida, vai para sempre, né? Não tem... E uma coisa que eu acho muito legal, até um pouquinho que você falou antes, isso é para todo mundo. Ninguém conhece. Você olha, às vezes você está olhando, passa uma pessoa na rua lá com um carrão todo bonito. Você olha aquele carro, meu Deus, olha que fera, que pessoa maravilhosa. Mas a conta do banco dela, você não sabe, que de repente está endividado, você sabe, aquela pessoa não dorme direito porque ele esconde o carro, porque o carro é financiado, o banco vai pegar. Sim. Então, um segredo, né? Um segredo não, uma receita para a gente ser feliz financeiramente é não se comparar com os outros. A gente trabalha e trabalha muito, né? Nossa geração trabalha cada vez mais, tem pouco tempo para estar com as pessoas que a gente ama. E a gente tem que trabalhar, o dinheiro que chega na nossa mão tem que ser para nossa satisfação, para fazer o que a gente quer, né? E não o que os outros esperam de nós. Ou então é responder impulsos. O Instagram é maravilhoso, né? Você vê, Exato. Eu tava vendo esses dias, tá todo mundo de quarentena, aí eu tava vendo, sigo vários perfis de viagem e fotos de Dubai. Eu comecei a ver vídeos de Dubai. Falei, cara, não tem ninguém em Dubai, ninguém pode viajar para Dubai agora. Sim. Mas vai gerando um desejo, eu quero ir para Dubai, eu quero, né? E a gente tem que se conhecer, né? Botar limite na nossa imaginação, mostrar a nossa planilha financeira toda, que ela esteja viva na nossa mente para a gente não fazer besteira, né? Então, quanto antes a gente começar, isso melhor. Um momento, pronto, um momento, assim, um fato gerador legal da reflexão sobre educação financeira deve ser antes de você fazer um financiamento, fazer um empréstimo, o primeiro empréstimo da sua vida. O que você falou do carro. Tô aqui com o meu Celtinha, quero mudar para outro carro, um carro automático ou ar-condicionado. Vamos ver se eu tenho condição de assumir uma prestação, quanto que eu gasto. Fazer isso nesse momento, você vai saber se você consegue pagar ou não, e vai tirar várias outras reflexões além dessas, né? Acho que o que o Vitor disse de início era o que eu diria também, quanto antes, melhor, né? A gente sabe que a exigência da faculdade de medicina e da profissão é muito grande em termos de estudo, de carga horária, de trabalho, mas enfim, todas as profissões também, né? As pessoas trabalham muito, é claro que não é difícil comparar assim, mas cada um tem a sua vida, suas necessidades, e eu vejo a faculdade de medicina como um momento muito interessante, porque você já consegue vislumbrar um futuro, muitas vezes, melhor do que você já viveu para as pessoas, principalmente para aquelas que vieram, que não vêm de família rica, não vêm de berço de ouro, a pessoa vê lá na frente que, poxa, ela vai se formar, vai ser médico,
ele vai ter uma renda mais segura, digamos assim, do que poderia esperar em qualquer outra profissão, na maioria delas. Sim. E então esse já é um momento também que dá início a essa reflexão e a formação das características necessárias para ter uma vida financeira saudável. Então já é muito útil nesse momento. Então, assim, a gente já estimula desde esse momento da faculdade. É claro que é difícil, porque como você não tem uma renda, você não consegue botar muita coisa em prática. Mas então, às vezes tem de uma bolsa, de você participa de uma pesquisa, ganha nem um pouquinho ali. Eu ganhava, por exemplo, e nunca mais vi essa bolsa. Não sei o que aconteceu com ela. Essa é a questão. Essa é exatamente onde eu ia chegar. E não virou uma bolsa, hein? Se diluiu ainda. Não virou uma bolsa. Olha só. Essa é a questão onde eu ia chegar, exatamente isso. São os princípios. Então, a fundamentação dos princípios, ela precede a aplicação. Então, você ter esses princípios formados na sua mente, com pouco dinheiro, é muito útil para quando você depois tiver muito, né? Eu lembro da frase que tem até na Bíblia, né? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, né? Deus falando através da história da parábola, contada por Jesus, mas é bem essa a ideia, né? Você aprender com pouco, você sendo fiel no pouco, começando a guardar, investir, a sua tendência de lidar melhor com o dinheiro lá na frente é absurda. Então, assim, a gente adora mesmo, assim, a gente é louco, apaixonado por atender pessoas jovens. Porque, assim, a gente vê o ganho que isso vai ter ao longo da vida da pessoa é enorme. Nada contra as pessoas com mais idade. É sempre a hora certa de fazer reflexão sobre a vida financeira. Mas quanto mais novo, maior o potencial futuro. Então, a gente realmente o Vitor foi preciso. Quanto antes, melhor, de fato. Certo. E pensando, eu concordo com vocês, quanto antes, melhor. Pensando na faculdade de medicina como um bom início, o que a gente poderia falar para as pessoas que estão na faculdade hoje, mesmo que estão ali no primeiro ano, já sabendo, né, com o erro de tantos médicos lá na frente que começam a se embananar aí nessa carga de muito trabalho e gastando muito, o que a gente poderia falar, talvez, desses princípios para eles, para poder começar? O que a gente tem que aprender nessa fase, que vai acabar servindo para esse jovem que acabou de se formar também, para quem saiu da residência, ou seja, é o aprendizado inicial, né? Sim. Muito bom. Acho que hoje em dia a gente tem um conteúdo de finanças espalhado pela internet muito grande, né? YouTubers, gente no Instagram, influencers, Twitter. A gente mesmo está em todos esses lugares que eu falei. E às vezes é difícil, de fato, separar esse joio do trigo, né? Mas, de maneira geral, quando a pessoa ela começa a ter um interesse por essa área e começa a construir alguns conteúdos, em geral, a maior parte desses princípios, principalmente os iniciais, né? Eles são trabalhados por essas pessoas. É muito comum a pessoa se interessar primeiro por investimentos, porque é o que chama mais a atenção do pessoal e tal. E esse já é uma fundamentação boa também, ou seja, a própria curiosidade, o desejo de saber mais sobre esse assunto vai levando a pessoa a consumir bons conteúdos. Inclusive, a gente pode... Vamos deixar depois para o pessoal. Exato, a gente deixa alguns perfis, alguns livros também, né? Há muitos livros, literatura muito boa, que às vezes é até interessante, né? Eu particularmente gosto de ler coisas que fogem da minha área. Às vezes é bom para a gente, enfim, ver outras coisas. Então pode ser interessante você já iniciar essa busca. No início, é meio difícil mesmo, é aquele parado, né? Você não sabe direito onde você está, para onde vai, você não entende muito bem o que está sendo falado, mas em qualquer área é assim. Aos poucos que a gente vai assimilando e ficando mais especialista naquilo, né? Até chegar ao ponto que você vai decidir, quero me aprofundar mais em investimentos, quero saber tudo. Ou então, não, poxa, já sei lidar aqui com a minha vida financeira tranquilo, acho que tá legal, vou ficar por aqui mesmo e tudo. Tem para todos os gostos, basta a pessoa realmente não deixar isso de lado, né? Porque o economista, né, ele não precisa, por exemplo, ter um conhecimento em outras áreas, talvez, né? Engenharia florestal, não sei nada de engenharia florestal. Nem eu sei mais hoje. Nessas horas, né? Na verdade, até aqui na minha vida nunca me fez falta. Mas para todos nós
o conhecimento financeiro é necessário. Então, a gente não pode se fechar, né, na nossa área de atuação, né? Ninguém pode fazer isso, mas, sobretudo, o médico tem a facilidade, né? O próprio ambiente o estimula a isso, né? Ver os seus pares ali ostentando, os outros médicos, às vezes, já mais avançados na carreira, tendo uma condição financeira boa, férias em Aspen, férias não sei o quê. Sim. Ansiedade, né? E você precisa, então, já saber. Mas a gente pode fazer isso sim. Vamos indicar material para o pessoal também. Sim. Vamos. Pode falar. Um desses princípios, assim, Raquel, que o Dudu... Perfeito, assim, desses princípios que a gente deve prestar atenção, eu acho a organização financeira, vou dar um exemplo aqui, ela é o alicerce, né, de tudo isso que vai ser construído. Uma pessoa organizada financeiramente, ela consegue, né, realizar seus sonhos, ter uma vida com liberdade, um monte de coisa. E é legal para quem está começando lá, quem está no primeiro semestre, primeiro ano da faculdade, entender que a vida inteira ela vai ter que tomar uma decisão. A vida financeira dela é reflexo basicamente das receitas, né, da renda que ela tem e das despesas e da forma que ela administra as despesas. Não adianta você olhar só para a receita, vou trabalhar muito, minha vida vai ser trabalhar para eu ganhar muito dinheiro. E aí você tem uma despesa igualmente grande que vai consumir toda essa receita que você ganhou. Da mesma forma, não vale a pena você, eu vou economizar aqui o dinheiro do ônibus, eu vou a pé para a universidade porque esse dinheiro eu vou pegar e vou investir num fundo de investimento em ações, esses R$4 da passagem aqui e tal. Não faz sentido. Se você não tem uma renda suficiente, não adianta você controlar a sua despesa toda que você não vai chegar em lugar nenhum. Então, sem pensar nisso, renda e despesa andam juntos e organizá-las, as duas, né? Eu acho que é uma grande, uma tentação que profissionais como os médicos têm essa, de concentrar ou só na receita, geralmente concentra só na receita. Trabalha, ganha dinheiro, Sim, e não olha para a despesa. Acha que é só aumentar, né? E outras profissões, né? Aí no caso do servidor público, que ele tem uma renda todo mês, é aquilo, chova ou faça sol, agora está de quarentena, né? Tudo indica que o servidor público vai ser o último a ser afetado. A renda dele está lá, ele não pensa nela. E a despesa ele fica fazendo conta com o centavo. Mas se ele pensasse, se eu fizesse mais alguma coisa para aumentar minha receita? Então, essa relação de receita e despesa é muito importante para quem está começando. E você pegando isso, pegando a essência, como o Dudu falou, você sendo fiel nesse pouco, cara, quando você estiver lá administrando as receitas e despesas do seu hospital inteiro, quando você for analisar as contas, né, do administrador que você contratou lá, você vai conseguir enxergar da mesma forma. Então, tendo isso muito claro na cabeça, a gente voa longe, né? Concordo. Sucesso. Concordo com vocês. Essa é a base total. Se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu ia gostar muito de aprender isso aí desde o início, porque eu acho que já ia tirar essa ansiedade, todo aquele desespero de achar que tem que conquistar as coisas de uma vez, viver tudo de uma vez. Então, não deixar de viver agora, mas assim, eu vou fazendo no tempo que dá para fazer, né? E eu acho que uma das coisas, assim, gente, que eu aprendi com vocês, que fez toda a diferença na minha vida e faz muita diferença nesse momento agora de quarentena, por exemplo, é o conceito de reserva de emergência, que é outra coisa que se eu pudesse voltar no meu eu lá do passado, da faculdade, eu ensinaria o que é a reserva. Então, vocês podem explicar também para a gente o que é a reserva, para que serve e por que agora, por exemplo, eu, como profissional autônomo, por que está sendo tão bom eu ter uma reserva e poder falar para os meus pacientes, olha, por segurança, eu não vou atender vocês agora, eu vou parar e tudo bem, e aí eu consigo pagar minha diarista e vou continuar ajudando a girar a roda aí um tempinho também. Vamos ver até quando, mas o quanto é importante isso. Conta um pouquinho para a gente da famosa reserva. Quer dizer, não era famosa para mim, né? A reserva de emergência ela é o primeiro papel da pessoa que tem dinheiro quando ela começa a entrar no mundo dos investimentos, né? Então, antes de qualquer investimento, a gente trabalha essa questão da reserva de emergência, que nada mais é do que um montante que você junta, um valor que você junta, e ele pode variar, mas, em geral, ele é recomendado que ele seja aproximadamente de 6 a 12 meses da sua renda, né? Ou da sua despesa, também, em alguns casos, pode ser suficiente. E aí, entenda, né? Não há uma regra formal, mas vai muito da situação de vida de cada um, né? Então, no exemplo de um médico, né? Vamos ser mais práticos, né?
no exemplo de um médico, né, que agora você não está trabalhando, não está recebendo, né, diferente de um servidor público, ou seja, o risco é maior, então é bom que tenha uma reserva também maior do que um servidor público, no nosso exemplo. Então, sendo conservador, né, você vai pegar aí um ano de 6 meses a 1 ano das suas despesas, ou mais conservador ainda, do seu salário, né, que geralmente, né, tende a ser maior que a sua despesa, assim esperamos. Agora sim. E aí, exato, e você vai colocar esse valor em um investimento que precisa de 3 características, tá? 2 características principais. Ele precisa ter baixo risco e ele precisa ter alta liquidez. Liquidez quer dizer ser facilmente acessível. Então, é um dinheiro que você pode pegá-lo a qualquer momento que você precisar, né? Porque o nome, afinal, é reserva de emergência. Então, você consegue acessar aquele valor e, por ter baixo risco, ele não vai oscilar tanto, ou seja, você não vai ter surpresa do dia para a noite, numa crise, por exemplo, o valor do seu investimento descer bastante. Não vai acontecer na reserva de emergência, porque ela não vai estar em um local de risco. Então, uma boas opções, por exemplo, é poupança e o Tesouro Selic, só para falar duas opções. Sim. São opções que têm baixo risco e alta liquidez. Você consegue acessar o dinheiro imediatamente, ou em questão de um dia e tal. Então, é muito importante. Né? Você falou tudo, a quarentena agora está mostrando para a gente a importância da reserva. A gente não sabe quanto tempo vai ficar assim. A capacidade das pessoas de produzir, de fazer dinheiro está reduzida, né? Com certeza. Ter uma reserva conservadora é sempre melhor errar para o conservadorismo. Não vai fazer mal você ter uma reserva um pouco maior do que seria o recomendado para você. Então, você constrói essa reserva e passando o valor aí da reserva de emergência, tendo ela constituída, você começa a pensar também nos seus outros investimentos de longo prazo, enfim, uma série de coisas que é uma parte bem legal também. Mas a reserva é primordial, né? Você está percebendo isso aí, né, Raquel? Total, gente. É a alegria de vida ter chegado nesse ponto, porque realmente agora é a hora de uma emergência, se precisar, tá na mão, né? É isso aí. Mesmo. E a gente vai deixar material para o pessoal depois, mas só para citar, vamos citar 2 livros para eles, para aprender esses princípios, aprofundar um pouco mais nisso que a gente estava contando, para quem está querendo começar a investir. Eu gosto, acho que foi até a gente deu de presente, aquele Adeus Aposentadoria. Eu acho foi, que esse é o que li primeiro. Foi. Esse aí, cara, eu acho que ele é muito legal pro perfil do médico, porque a questão de você ser autônomo, de ser empreendedor, que médico também é empreendedor, né? Então, acho que essa responsabilidade de você poupar hoje o recurso que você vai utilizar lá na frente, quando você for se aposentar. Esse livro é do Gustavo Cerbasi, né? Em português é bem legal, muito interessante. Ele é ótimo mesmo. É bem prático, né? Muito, eu adorei. Foi o primeiro que eu comecei. E nem é dos mais famosos dele. Os outros deles mais famosos, mas eu acho que esse se aplica mais, assim, a realidade das pessoas que procuram a gente, assim, o médico nesse perfil, né? Então esse eu acho que é o primeiro, assim. Boa. Um outro que é um clássico, né? Se alguém já estuda um pouco de finanças, já vai saber de qual livro eu vou falar, é o Pai Rico, Pai Pobre, né? Do Robert Kiyosaki, é um clássico. E ele é muito bom mentalidade, né? Para quem está começando, o pessoal da faculdade de medicina, o pessoal que está começando a lidar com essas questões financeiras agora, porque ele é um livro que trabalha exatamente essa questão da mentalidade, dos princípios, né? Então é um livro que ele é libertador às vezes para algumas pessoas, vem princípios ali que nunca tinham visto antes. Então, apesar de não ser um livro técnico, né, no sentido de te ensinar a investir, do tipo, mas para esse início é fundamental. Você precisa ter esses 2 livros aí, já é um início assim muito bacana mesmo. Concordo com as 2 indicações, acho que foi bem mind-blowing para mim, assim, abriu muito a mente. Falando em aposentadoria, que foi a indicação do livro, aposentadoria, muito médico tem isso na cabeça. A gente já sabe que o INSS não dá conta, mas muitos acreditam que aposentadoria é igual a previdência privada. O que vocês acham dessa afirmação? Ela
é limitado você achar que sua aposentadoria é só uma previdência privada. Previdência privada, ela é um fundo de investimento, né? Na verdade, a previdência privada é um seguro. Olha que interessante. Até o órgão que regula a previdência privada é a SUSEP, não é o Banco Central. Agora bem, né? Então ela tem um caráter de seguro. É interessante você ter uma previdência privada, assim, eu até lembro, não sei se eu comentei com você na época que a gente fez o atendimento, mas quando você tem uma renda, você está na alíquota máxima do imposto de renda e faz declaração, que a gente está nessa época da declaração do imposto de renda. Comentou né? comigo. Se a declaração é completa, você tem um plano de previdência privada, legal até que você, um exemplo lá, um plano específico, você pode pagar menos imposto hoje, postergar esse imposto para pagar só quando você for resgatar a sua previdência privada, esse plano de previdência privada. É uma opção, é legal. Nesse plano, basicamente, você pega o seu dinheiro, terceiriza a gestão dele para o gestor de um fundo de investimento. Por isso que o médico que não tem tempo, ou o profissional que não tem tempo, gosta muito do plano de previdência privada, porque você basicamente paga um boleto todo mês e vai mandando para lá o dinheiro. Um belo dia, né, você vai se aposentar na data que você escolheu, e aí você troca todo aquele dinheiro acumulado por um salário, que as pessoas querem muito isso, ou pode resgatar todo aquele dinheiro. Mas o que eu e o Dudu, a gente sempre aborda com relação à aposentadoria é que essa é somente uma opção, né? Você tem várias outras, inclusive a grande maioria é mais barato do que um plano de previdência privada. Você pode investir pelo Tesouro Direto, né? O exemplo do Tesouro IPCA Tesouro IPCA+, né? Eu acho que a gente está falando do seu atendimento, né? Que é o primeiro. O jovem que está na faculdade consegue começar a poupar a aposentadoria dele investindo R$40 por mês lá num título indexado à inflação. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, você ter conhecimento, investir no mercado de ações, fundos imobiliários. A verdade é que a aposentadoria ela não vai vir só de um lugar, INSS, previdência privada. O ideal é que ela vai vir do patrimônio que você construiu ao longo de toda a sua vida laboral. INSS, se tiver, né, alguma coisa para você receber, é bom você receber porque você pagou a vida inteira. Previdência privada, ok. Fundos de investimento que você tem, tesouro direto. Então, você vai tendo ali várias aplicações que compõem seu patrimônio e este patrimônio vai te dar liberdade para você se aposentar quando você quiser. Às vezes você não quer se aposentar, né? A gente até brinca. Médico é difícil querer aposentar. Mas assim, eu quero baixar minha carga de trabalho. Eu vou atender só de manhã, na segunda, na quarta e na quinta, porque sextou vai ser pronto. Você tendo todo esse recurso, né, vai te dar liberdade para fazer isso. Então, a aposentadoria, a gente sempre trabalha isso para vir de vários lugares, né? E isso é construído ao longo do tempo. Não adianta você, com R$100 por mês, poupar para sua aposentadoria e botar em 10 lugares diferentes. Não, mas ao longo da sua vida, seu patrimônio vai estar distribuído em várias aplicações. Sim, é isso aí. É diversificar que é o grande segredo, né? Sim, concordo. E essa questão de não ter tempo, né, gente? A minha opinião, na verdade, é que tudo que a gente quer, a gente consegue fazer, basta a gente priorizar. E eu acho que o médico, ele cai muito em várias armadilhas, seja do mercado financeiro ou com outros produtos ruins, seguro, muita coisa, porque simplesmente, eu não tenho tempo para avaliar, deixa o fulano decidir por mim, deixa um gerente, deixa um gestor, terceiriza tudo que pode terceirizar. Seja até no cuidado com os filhos ou qualquer coisa, tudo que dá para terceirizar, porque eu tenho que estar lá atendendo e trabalhando. E às vezes essa proporção ela não é muito real. Você está ali vendendo sua hora de trabalho, portanto, muitas vezes sai muito mais caro, porque não é um bom produto, não rende tanto, seja na questão familiar, você está perdendo o seu contato com a família. Então, eu queria trazer muito essa reflexão para os médicos, para os estudantes que estão escutando a gente, que é muito importante a gente aprender. A minha opinião é que a gente consegue aprender, e o que a gente vai ver de, às vezes, algumas corretoras e tudo, é que eles querem você como cliente, eles querem continuar estimulando isso, de, olha, você não tem tempo, deixa aqui na nossa mão. Exatamente. Então, não aprende. O que eu aprendi com vocês é que, sim, dá para a gente aprender e dá para fazer por conta. Aliás, inclusive, eu quero comentar que eu acho muito legal que o lema da empresa de vocês é que é uma empresa que nasceu para acabar, né? Vocês querem comentar um pouquinho aí disso? A gente sempre fala isso, né? Nossa missão é acabar exatamente porque nosso princípio é a educação financeira.
Então, é claro que é um longo caminho até esse momento, mas nosso sonho, né, a gente precisa ter esse sonho lá na frente, é que um dia realmente o Brasil, no Brasil todo mundo tenha uma educação financeira de qualidade a ponto de que ninguém precise mais da gente. E aí, nesse momento, a gente acabaria feliz, porque está todo mundo lidando bem com o seu dinheiro. Muito bom. É claro que a gente sabe que isso é muito difícil, né? Há um caminho grande até lá, mas a nossa parte a gente vai fazendo. Enquanto esse dia não chega, a gente segue de portas abertas, com a missão de acabar, mas trabalhando muito. Isso que você falou, Raquel, de terceirizar é muito legal, porque parte da vida, né, ela está em saber terceirizar coisas também. E na vida financeira da mesma forma. Não há problema em terceirizar algumas partes. Por exemplo, uma previdência privada é uma terceirização, né? Porque, só que, para você ter o conforto de saber que está fazendo a coisa certa, já que você não vai, né, pegar o seu dinheiro e investir por conta própria, você precisa ao menos, né, já que você não quer estudar e investir ou não pode, não tem problema algum nisso. Mas você precisa, pelo menos, avaliar bem essa terceirização que você vai fazer. Seja olhar os fundos de investimento, os gestores dos fundos, qual é o plano de previdência, quais as taxas envolvidas, quais produtos, em quais produtos ele investe, enfim. Você precisa terceirizar com tranquilidade, porque se você terceirizar com qualidade, não tem problema algum em parte disso ser feito, né, nessa esfera financeira. Mas, de fato, há muitos perigos, né, por aí, ainda mais envolvendo dinheiro, né, a gente sabe que tem muitos golpes, tem muitos né, esquemas de pirâmide, pessoas mal intencionadas querendo o nosso dinheiro, então é preciso muita atenção redobrada nisso, né? Não dá para você simplesmente deixar para lá, né? Isso não é terceirização, né? Isso é você simplesmente largar a mão, deixar para lá e vai ser caro, né? No futuro vai ser muito caro. Isso. Foi ótimo você fazer essa consideração, Dudu, inclusive porque tem a ver com um podcast da Harvard Business Review, que eu até mandei tem muito tempo, comentei com vocês, que era sobre isso, quando a gente terceiriza, a gente compra a hora para outras coisas, para trazer felicidade para a gente. Então, realmente isso vem de encontro. Eu falando isso não significa mesmo que não, a gente nunca pode terceirizar as coisas. É muito bom, desde que seja com essa qualidade que você está citando, porque compra alegria, porque aí você está ganhando tempo e você vai poder gastar seu tempo com outras coisas que você gosta e quer, né? Bom, nós estamos caminhando para o final, porque tem tempo, né? Claro, os meninos têm compromisso. E aí, eu queria, um dos últimos temas era a gente comentar sobre uma coisa que afeta muitas pessoas, principalmente depois que houve essa facilidade nos financiamentos para fazer ensino superior aqui no Brasil. E a pergunta é, nesse sentido, como a gente lida com essas dívidas da faculdade de medicina, as dívidas para estudar, que é uma coisa, supostamente uma dívida boa, né, que te permitiu se formar e tudo, mas gera angústia em muitas pessoas, porque aí é um compromisso que se assumiu. Então, o que vocês podem comentar para a gente disso? Essa questão do financiamento estudantil, ela é muito delicada, porque todo mundo que vai conversar com a gente sempre fala, você falou muito bom, tem dívida boa e tem dívida ruim. Uma dívida que você se endividou para se capacitar e vai aumentar a sua renda, é uma dívida legal, seria como se fosse numa empresa. Você fez o financiamento de um silo, onde você vai abrigar ali a sua produção, e é importante. Então, é uma dívida boa. Só que o problema do financiamento estudantil é que ele acontece numa fase muito inicial da vida financeira das pessoas, né? Lá nos Estados Unidos, que ele é muito comum, agora mesmo, com essa quarentena, eu estava lendo ontem lá acho que foi o perfil do próprio Donald Trump, falando que vai suspender o pagamento, porque é uma dívida tão pesada, lá os americanos, a dívida mais pesada deles é a hipoteca da casa lá, né, que eles têm e a segundo lugar é o financiamento estudantil. Então, e é tão pesada que com essa crise toda, o governo determinou que não terá uma carência, né, não lembro quanto tempo, mas as pessoas não vão precisar pagar. Como lidar com isso, né? Primeiro, é você ter em mente que, por exemplo, se formou, a parcela é alta, né? Hoje em dia, né? Para medicina, então, que o custo tem um valor muito mais alto que as demais carreiras,
É você entender que você tem uma responsabilidade que talvez aquele colega que tem o mesmo emprego que você, ele talvez não tenha, né? Então, de repente, ele pode passar férias lá em Aspen, como o Dudu falou. Você, pô, vai para o Nordeste, é legal, a satisfação vai ser muito parecida. E uma coisa que eu aprendi com esse negócio de viagem, né, é que, cara, o que manda é seu espírito na hora. Eu amo Pirinópolis, é que 180 eu ia falar de Brasília. Perinópolis, eu ia citar Perinópolis. Cara, total, é em Goiás, tá, pessoal? É muito bom. É Goiás. Pô, Pirinópolis é um lugar assim, estado de espírito, é isso, viagem é isso. Às vezes você vai estar lá em Paris com a pessoa que não é legal, que você não gostaria de estar com ela, você está lá só porque ela te convidou e você não sabia dizer não e tal. Se endividou para ir para lá, né? Se endividou para ir para lá. Pô, e isso é uma coisa assim... Vai ficar achando, ai, que caro, vai sofrer. Exatamente. Então, quem tem esse compromisso do financiamento estudantil, ele tem um sinal amarelo na mente dele de fazer novas dívidas, em primeiro lugar. Ele deve ser muito resistente a isso, né? Senão vira uma bola de neve. E o segundo, e é isso que eu falei, de não se comparar com outras pessoas, né? Então, você tem sua jornada. Entender que foi importante na sua jornada aquele financiamento. Se não fosse ele, você não estaria formado hoje como médico. E agora você tem condição de ter um recurso, mas assim, é uma responsabilidade que você tem. E engraçado que essa responsabilidade, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente não tem noção dela. Eu imagino que a maioria das pessoas não tem a menor noção. Porque eu penso com 18 anos, tendo um compromisso para começar a ser pago daqui a 6, que vai ser pago por mais 6. Cara, eu nunca enxerguei isso. Não tem. E imagino que a maioria das pessoas não enxergue. Mas assim, depois que você começa a pagar, tenha isso muito claro na cabeça. E assim, o bom da dívida é que quando você olha para ela, você mapeia, você sabe o dia que ela vai acabar. E quando esse negócio acabar, você vai ter um aumento na sua renda, porque aquela parcela que você pagava, você não vai precisar pagar mais, e aí você vai poder usar para tudo que você quiser aquele recurso, né? Acabou que falei demais nesse ponto. Não, né? Show, mas é isso mesmo. Eu acho que vai acalmar, perfeito, acho que vai acalmar muitos corações, porque isso aí de falar que cada um tem uma jornada, acho que isso é essencial. Se entrar no coração de cada um que está aqui escutando, que tem um financiamento estudantil, melhora demais, porque é isso, entender quais foram os passos que te levaram até aqui, e aceitar isso e trabalhar isso da melhor maneira possível, e como a gente está falando durante todo o podcast, com educação financeira, né? Tem que ter esse momento, aprender, se organizar, lidar melhor com essa... Acho que é a melhor forma de lidar com essa situação mesmo, né? Quer complementar alguma coisa, Dudu? O Vitor foi bem preciso aí, acho que fazendo uma tangente aí com o que ele falou, não é exatamente o mesmo assunto, mas é um erro que a gente vê muitas pessoas cometerem, que é... A pessoa ela começa a pensar num plano de curto / médio prazo, por exemplo, daqui a 3 anos eu vou estudar fora, vou fazer um intercâmbio lá de 6 meses no exterior. E a pessoa começa a juntar dinheiro, e o objetivo dela é aquele. Aí daqui a 3 anos a pessoa vai, zera a conta dela, faz o intercâmbio, volta, e aí pensa, poxa, não, daqui a 1 ano eu vou trocar meu carro. Aí ela começa a juntar dinheiro, daqui a 1 ano vai, troca o carro, zera a conta. Daqui a 2 anos eu vou casar, eu vou comprar um apartamento. Esse pensamento de sempre você estar juntando dinheiro para um objetivo de curto ou médio prazo e você sempre zerar a sua conta, ele é muito danoso no longo prazo, porque você vai perdendo o efeito que os juros compostos geram, que é exatamente ao longo do tempo, com o passar do tempo. E você está sempre voltando à estaca zero. E isso talvez não pare. Quem nunca viveu isso talvez ache meio extremo, mas é muito comum a gente pensar no objetivo específico e movimentarmos todos os nossos esforços para realizá-lo. Então, o que a gente sempre fala é o seguinte: planeje-se. Tudo que você já falou aqui, a questão de que cada um tem o seu momento da jornada, é isso. Mas pense no seu recurso, nos seus investimentos, como uma construção de patrimônio. Então, você está construindo um patrimônio, tá? Com o passar do tempo. Ninguém quer dilapidar o seu patrimônio, zerar o seu patrimônio a toda hora. Não. Você está construindo um patrimônio. E parte dele é também para a realização dos seus sonhos e planos mais de curto e médio prazo. Mas sempre fazendo essa separação entre o que é construção de patrimônio, o que é longo prazo,
e uma outra parte menor destinada a isso, a realização de sonhos, a planos de médio e curto prazo. Fazer essa separação, às vezes as pessoas esquecem disso, e essa é a pessoa que chega lá na frente, ela viveu muita coisa, ela aproveitou o dinheiro dela, mas ela não tem um patrimônio. Então, ela fica refém, fica escrava de ter que trabalhar mais horas por dia, cada vez mais e mais, e nunca poder parar. E isso acaba gerando uma frustração muito grande lá no futuro, que poderia ser evitada com uma reflexão. Não estou falando de não realizações, não é isso. Simplesmente dosar isso e saber que cada um é cada um. Se você tem um financiamento que seu colega não tem, seu padrão de vida não vai ser igual ao dele. E isso vale para todas as coisas, né? E por um tempo só, né? Até que tá. Exatamente. Exato. Ótima reflexão. E eu acho que é uma armadilha muito fácil entrar nesse ciclo que você estava comentando para a gente, porque como a gente tem esse extra do plantão, nem sempre, ao meu ver, tá? Do que eu conheço dos meus colegas, dos meus pares, nem sempre a gente faz esse planejamento de mais longo prazo, pensando numa viagem e tudo, porque é possível fazer essas boladas num curto prazo. Então, é tipo assim, quero viajar nesse semestre, plantão, aí a pessoa vai e faz uma viagem internacional naquele semestre. É possível, mas aí começa aqueles danos para todo o resto da vida, que a gente sabe, altera sono, você está trabalhando muito, não faz atividade física, não vive com a família, e aí que os problemas começam a afetar a nossa saúde, né? Mas a gente ainda tem esse porém, de que nem é tão a longo prazo assim, não é muito planejado, vai realmente vivendo muito nesse curto prazo. Bom, pessoal, eu acho que a gente comentou vários temas que a gente queria discutir, né, de educação financeira aqui com vocês. Falamos muita coisa, espero que todo mundo tenha aproveitado bastante. E só para a gente finalizar, nessa história agora do coronavírus, é hora ou não de dizer, já chegou o disco voador? Chegou esse momento? Me contem. Me falem. Vou falar e já fazer então minhas considerações finais aqui, depois passo a palavra para o Vitor também. Esse momento é um momento de muita calma, na verdade é um momento de muito desespero, né? Mas momento de a gente ter muita calma para lidar Temos um bipolar aqui, pessoal. Nessa questão financeira é preciso muita calma, é preciso muita reflexão, muita tranquilidade, muita paciência para tomar qualquer decisão, porque que a gente está vivendo é um momento sem precedentes. E eu não digo isso no sentido de assustar. A gente já teve crises financeiras absurdas, enormes, gigantescas. 1929 foi enorme. 2008, talvez muitos não se lembrem tanto assim, porque o Brasil sofreu um pouco menos que o resto do mundo. A gente foi sofrer mais a partir de 2012, 2013. Foi uma crise absurda, assim, era um túnel escuro que a gente olhava e cada dia parecia que não ia ter fim. Então, assim, quando a gente está no meio de uma crise, e eu estou, obviamente, só analisando a ótica financeira, né? Eu vou ter que chamar as pessoas que estão ouvindo, os médicos, para o podcast da No Azul para falar sobre a ótica médica do coronavírus. Sim, essa é importante. Esse desespero, ele sempre acontece. Então, é inevitável a gente pensar, será que dessa vez vai ser diferente? Será que o mundo vai acabar? Será que... O que vai acontecer? E a grande verdade é que essas dúvidas, elas não têm uma resposta definitiva. Ninguém sabe quantificar ainda os efeitos. Parece que, de fato, os efeitos... A grande questão envolvendo todos os efeitos é principalmente quanto tempo vai levar até tudo isso passar, né? Principalmente esse lockdown agora, todo mundo em quarentena, país sem produzir, né? Eu sei que a gente fala de PIB, é uma coisa abstrata, mas PIB são as pessoas trabalhando, recebendo salário. Então, assim, você tem um decréscimo no PIB do país, um decrescimento, é uma coisa muito prejudicial a nós, cidadãos, pessoas. Isso vai acontecer. Então, quanto mais tempo a gente demorar para sair dessa crise, pior serão os efeitos. Para quem investe, a gente está tentando passar essa mensagem de tranquilidade, a hora é de muita calma, não é hora de desespero, não é hora de se desfazer do que você tem loucamente, de vender tudo e estocar água, guardar dinheiro no colchão, nada disso, tá? Cada crise traz as suas lições. E a gente tem um histórico, né,
das crises, e elas sempre passaram. O mundo, no longo prazo, ele está crescendo, o mercado financeiro, no longo prazo, está evoluindo, as empresas estão ganhando mais dinheiro, as pessoas são criativas, estão criando novas soluções, e a gente acredita que isso vai acontecer também nesse caso. Então, a mensagem é de confiança. Não é de otimismo no sentido de, vai dar tudo certo. Não, é triste, é desolador que a gente está passando, mas eu acredito plenamente que é algo que vai passar, que vai ter fim, e os investidores que persistirem, quem seguir em frente vai ser remunerado, vai ser recompensado lá na frente, porque é assim que funciona, assim são os ciclos econômicos. Então é hora de muita calma. Você que está ouvindo, que talvez nunca tenha investido, não queira aproveitar o grande momento para começar agora, porque às vezes a gente não sabe o que está fazendo, quer entrar, aproveitar uma dica para ganhar muito dinheiro e não consegue, porque a gente simplesmente não tem o conhecimento para aquilo e acaba se desesperando, perdendo dinheiro em vez de ganhar. Enfim, então não é hora de tentar achar a grande sacada, é hora de quem já está dentro do jogo aguenta firme, quem está fora espera a tempestade passar só para depois aprender a nadar. Agora tem que esperar quietinho aí, na quarentena aí, aproveita e vai estudar, vai ler livro de finanças, de investimentos, mas sem querer dar a grande tacada da vida, tá? Principalmente para os iniciantes. Acho que a mensagem mais agora é de, independente de onde você estiver, muita calma, tranquilidade, ficar parado, que a gente acredita que esse momento vai passar e momentos difíceis virão após essa crise, com certeza, mas a gente vai seguir em frente, vai sair dessa melhor como investidores, como sociedade, como pessoas, tenho certeza disso. Boa. Exatamente. Meu ponto, eu vou para um lado mais, Dudu abordou perfeitamente do ponto de vista econômico, né, das crises, mas eu queria para um lado mais humano, assim, da nossa, uma experiência pessoal, que eu queria compartilhar com vocês nesse sentido, assim. Eu acho que essa crise vem no momento, e toda vez que a gente tem uma crise na nossa vida, às vezes pessoal, às vezes profissional, é um momento de reflexão muito importante. O coronavírus deixa a gente trancado em casa, né? E eu vi muita gente reclamando que não gosta de ficar em casa com a esposa, com os filhos, é barulhento. O cara ele gosta do trabalho, da vida, de ver o mercado financeiro. Então, no exemplo do médico, né? Ele gosta de estar, tá bom, o médico está trabalhando esses dias, tá? Mas alguns assim, não. Alguns não, né? Mas por enquanto. É verdade, né? Mas é o momento da gente rever as nossas prioridades. Para que você sai de casa todo dia para trabalhar? Você estudou longo... Foi para quê? Foi para continuar trabalhando? Foi para ter essa casa confortável que você nem usufrui dela? Para que foi? Foi para estar perto das pessoas que você ama e você nunca as vê, você só está vendo agora porque está sendo obrigado a ficar nessa situação que não pode sair de casa. O dinheiro, ele é um soldado nosso para nossa liberdade, né? A gente sempre fala, o dinheiro não tem fim em si mesmo. Todo trabalho que eu faço, tudo é para eu construir alguma coisa pessoalmente, para as coisas que eu valorizo, né? Então, assim, esse momento do coronavírus para mim, assim, foi quando eu comecei a enxergar isso, para eu me preocupar com as coisas que realmente eu me importo, né? Claro, eu tenho dinheiro na bolsa lá, despencou tudo esses dias, claro. No início a gente vai acompanhando, né, Dudu? A gente ia conversando. E até conversando com um cliente, acho que eu nem falei isso com o Dudu, mandei uma mensagem perguntando, ele investiu, acho que em novembro, antes de começar o atendimento com a gente, em torno de R$500 mil. Botou uma porrada desse dinheiro na bolsa. Aí eu fui, mandei para ele uma mensagem, pô, e aí, como é que você tá, cara? Como é que tá esses dias? E aí, tá muito difícil, quer conversar? Posso te ligar? Ele falou, cara, assim, eu comecei a ver, quando eu fui vendo que foi caindo, eu não sabia o que fazer, eu botei na minha cabeça, esse dinheiro eu só vou usar daqui, a data mais próxima que eu vou usar esse dinheiro daqui a 10 anos. Então não adianta me preocupar com ele hoje. Cara, isso, falei, pô, que visão. Ele falou, ele tem uma coisa muito mais importante para me preocupar, a rotina da minha família, tal. É isso mesmo, assim. Hoje, aqui em casa, a gente estava fazendo uma faxina, porque a diarista não veio essa semana, e aí a gente tava tocando uma música aqui, aí eu e a Marina, minha esposa, que está grávida, começamos a dançar limpando a casa. Olha que coisa... que coisa... Eu chipo! Por que isso aconteceu? Foi por causa que a gente está trancado dentro de casa por conta de toda essa crise, né? A crise traz
oportunidades boas financeiras, mas traz oportunidades da gente dizer te amo para as pessoas que nós amamos, para a gente depender da nossa energia mesmo com coisas que valham a pena para a gente, né? No final de tudo isso, como o Dudu falou, a gente vai deu um reset na nossa vida, né? Eu quero ver do mesmo jeito, eu preciso viver do mesmo jeito, como eu vou usar o dinheiro para fazer as coisas que realmente importam para mim. Eu acho que o coronavírus, para mim, trouxe essa visão, assim, né? Acima de qualquer outra coisa. Então, Perfeito. Perfeito, gente. Reflexões super maravilhosas. Não quero nem comentar que não é para tirar a vibe que essas reflexões trouxeram. Para fechar, eu só acho que tudo que vier de mudança, que eu também acredito que vai existir muita mudança na nossa sociedade, nos nossos pensamentos, valores, eu só espero que sejam coisas sustentadas, e inclusive nos nossos governantes e todo mundo quer revisar essas prioridades e realmente ver que a saúde estava um caos há muito tempo, há décadas, verdade. E que é algo que a gente precisa reforçar, porque todo mundo quer valorizar muito saúde, segurança, tudo é importante, mas realmente sem saúde nós não somos nada. É nesse momento que a gente vê que a saúde é tão importante que nem o dinheiro compra, porque o sistema de saúde colapsando, não importa se você é milionário, tem plano de saúde, não tem, não importa. Pode ser que em algum lugar consiga um atendimento, mas a maior chance é que nós vamos chegar num limiar de casos que, infelizmente, não vão conseguir. E isso dói bastante. Então, que nós todos possamos aprender muito com isso, né? É aquilo, não aprendemos no amor, agora a gente aprende na dor, infelizmente. Mas nós vamos passar por isso, sim. E eu queria agradecer demais vocês pelo bate-papo, porque por mais que nós estejamos de quarentena, cada um está fazendo seus afazeres aí, né? Fazendo seus afazeres é ótimo, mas realizando seus afazeres. Obrigada mesmo, tá? Dudu, Vitor Hugo. E queria que vocês deixassem o contato de vocês aí, onde que o pessoal encontra vocês nas redes, na internet, o que vocês têm, cita aí, pode mandar bala. E pessoal, segue os meninos, vale muito a pena, muito a pena. Então, pode contar. Vamos lá. Pessoal, a gente tem o nosso site, tá? noazulfinanças.com.br, simples assim. E entra lá, tem também os outros contatos lá no nosso site. Tem o nosso Instagram, @noazulfinanças, e o nosso Twitter, @noazulfinanças também. Tá? O Instagram a gente tenta passar nos stories também, é algo um pouco mais educativo, né? Essa pegada da educação financeira. O Twitter, para quem gosta, é um pouco mais ágil, né? Então a gente retuita muita notícia, comenta algumas coisas que estão acontecendo, é uma pegada um pouco diferente, e fiquem à vontade para em qualquer lugar, direct do Instagram, a DM do Twitter, em todo lugar a gente responde todo mundo que pergunta a gente nunca deixa pessoa sem resposta, e pode entrar em contato à vontade com a gente. Vou aproveitar a deixa, que eu já falei do nosso site, para deixar um terceiro livro de recomendação para o pessoal na quarentena. É o nosso e-book, que a gente produziu 100%, o e-book Tesouro Direto no Azul. Top, então, top. Você pode achar, pergunta para a gente qualquer coisa, ele é gratuito, tá? E é um e-book que ele trata tudo sobre o Tesouro Direto, que é a porta de entrada mais recomendada para os investidores, para quem está começando a investir. Então, você pode dar esse seu primeiro passo aí, com o nosso e-book, que é gratuito, a gente fez, de fato, para disseminar esse conhecimento financeiro. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, qualquer dúvida, qualquer questão, estamos à disposição, principalmente nesse momento tão difícil que estamos vivendo. É verdade. Show, obrigada, Dudu. E VH, eu achei que você ia comentar, então não sei, mas tem o YouTube também, né, pessoal? Que eu já vi altos vídeos. E a newsletter, comenta, que eu adoro, toda segunda. Ótimo. E o quiz de segunda do Insta, gente, eu amo. E quando eu erro, eu fico assim, meu Deus, eu não tô sabendo isso, vamos aprender. A gente tá no hiato aí do nosso YouTube, né? Esse ano a gente não gravou ainda, mas a gente espera voltar, né, Dudu? E a gente tá com outros projetos também. E a newsletter é um desses projetos que é o nosso carro-chefe. Assim, a gente faz... Acaba que essa vida de rede social, os posts são muito pequenos, acaba, né? A questão, você tangencia algum ponto, assim, nunca vai a fundo. E toda segunda-feira a gente tem uma newsletter chamada Pontapé Inicial, a gente manda pro e-mail das pessoas que estão na nossa lista de e-mail lá, né? A Raquel tá lá, recebe toda segunda. E aí são os nossos pensamentos sobre um monte de coisa, né? Vai desde coronavírus, que a gente acabou que das últimas 2 semanas foi o tema, né? Porque não tinha como ser outro. Mas a gente fala de cinema, fala de séries, fala de futebol, um monte de coisa aí. Então é muito legal e é o nosso... É
o material que a gente produz, assim, toda segunda-feira, e é o mais extenso, né? Então é bem legal, assim. Quem quiser, muito simples, só entrar no nosso site, que o Dudu falou, cadastrar o e-mail, na próxima segunda o e-mail tá na sua caixa aí, bonitão. Show. Pessoal, só para dar uma oportunidade aqui, tem também consultoria e cursos? Então, agora as consultorias a gente segue fazendo, né? Então, quem quiser bater um papo, a gente faz um bate-papo, um encontro inicial, né? Que é sem compromisso, é uma conversa mesmo, para a gente conhecer a pessoa conhecer a gente entender como pode ajudar, e a partir disso a gente vai conversando e vendo, e depois faz uma proposta formal, né? De um tempo de trabalho, assuntos que podemos trabalhar, como abordar pontos que a pessoa quer trabalhar na vida financeira dela. A gente tem esse trabalho da consultoria e a gente está terminando de produzir o curso, né? Que vai ser um curso, assim, sinistro. Muito conteúdo, a gente está muito conteúdo mesmo, de qualidade, que a gente juntou tudo que a gente tem aprendido ao longo dessa década trabalhando no mercado financeiro, investimentos, atendimento de pessoas, os mais variados casos de pessoas, famílias que a gente atendeu. A gente compilou todo esse conhecimento nesse curso. Agora ele está sem data de lançamento, por conta também dessa crise agora também, coronavírus. Mas muito em breve, ele está praticamente pronto, e muito em breve nas nossas redes sociais você vai conseguir ver quando a gente lançar esse curso, que é principalmente para quem está aprendendo a investir, quer aprender a investir, quer tomar decisões boas na sua vida financeira, ou mesmo para os que já começaram a investir, mas querem investir melhor, enfim. A gente vai abraçar todo esse público aí, vai ter comunidade, grupo para o pessoal estar junto, poder falar, vai ter aula ao vivo, que a gente vai tirar dúvida, enfim, vai ser assim, a gente está muito, muito ansioso, né, Vitor, nessa expectativa. Legal, gente, eu também tô. Então é isso, pessoal, quem tiver interesse, procura os meninos, eu fortemente recomendo, mudou a minha vida, e dinheiro não traz felicidade, mas contribui bastante, não é à toa que é o primeiro tema, né, do nosso primeiro podcast. Então, obrigada mais uma vez, e nós nos vemos por aí, e aguardem o próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigado, Raquel. Beijo. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.